Ok, vamos direto ao ponto. Como é que a gente constrói equipes de TI que não só entregam resultados, mas que são realmente realizadas, que são inovadoras de verdade? Hoje, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a tal da engenharia da experiência ótima, e o famoso conceito de flow. E para começar, vamos com uma pergunta que talvez incomode um pouco, que cutuca uma crença bem comum no nosso meio de tecnologia. Sabe, puffs coloridos, mesa de ping-pong, lanchinho liberado? Tudo isso é legal, claro. Mas será que é isso que cria inovação e satisfação de verdade? Pois é, parece que a resposta não é tão simples assim. E aqui está o centro da questão, direto da fonte, do trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi. A satisfação de verdade, a felicidade não é algo que simplesmente acontece porque o escritório é descolado. Pelo contrário, é uma condição interna, sabe? É um estado de espírito que cada um de nós precisa preparar e cultivar. E essa condição, esse estado que a gente cultiva, tem um nome: é o flow, ou a experiência ótima. Sabe quando você está na zona, completamente mergulhado numa tarefa tão focado que o resto do mundo parece que some? O tempo voa e a atividade em si já é a recompensa? É muito mais poderoso que qualquer bônus ou benefício. Agora, olha que interessante esse gráfico. Ele é praticamente um mapa dos nossos estados mentais no trabalho. Pensa assim, se o desafio é muito maior que a nossa habilidade, a gente entra em ansiedade e em estresse. Agora, se a nossa habilidade é muito maior que o desafio, a gente fica entediado. O flow mora nesse corredor do meio, nesse equilíbrio perfeito, onde o desafio nos força a usar o máximo da nossa capacidade. É aí que a mágica do alto desempenho acontece. E aqui tem uma diferença fundamental: prazer e fruição. Prazer é quando a gente satisfaz uma necessidade básica, tipo comer quando está com fome. Ele nos mantém em equilíbrio, mas não nos faz crescer. Já a fruição é diferente. Ela vem quando a gente supera um desafio, quando alcança algo que não era fácil. É isso que nos desenvolve como pessoas, que nos torna mais complexos. O flow é uma atividade de pura fruição. Ok, a teoria é fascinante, né? Mas e na prática? Como é que isso se aplica no dia a dia das empresas? Vamos dar uma olhada em alguns casos reais para ver quem mandou bem e quem nem tanto. E nosso primeiro exemplo é uma gigante que todo mundo conhece pela sua cultura de alta performance, a Netflix. O que a Netflix fez de tão genial? Eles deram controle e responsabilidade de verdade para os desenvolvedores. Com o modelo de Full Cycle Developer, a pessoa é dona do software do começo ao fim. Isso acaba com aquela frustração de ter que passar o trabalho para outra equipe. O resultado é um ciclo de feedback muito rápido e um senso de autonomia enorme, ou seja, as condições perfeitas para o flow acontecer. Agora, vamos para outro exemplo. Esse talvez ainda mais radical, que vem da indústria de games, a Valve. A Valve leva a autonomia a um outro nível. Lá não tem chefe, não tem hierarquia tradicional. As pessoas simplesmente escolhem em quais projetos querem trabalhar. Essa liberdade total permite que cada um encontre o seu próprio canal de flow, alinhando o que sabe fazer e o que gosta com o que a empresa precisa. A motivação vira algo que vem totalmente de dentro. Mas nem toda tentativa de criar autonomia dá certo. E isso nos leva a um caso famoso e muitas vezes mal interpretado de como as coisas podem dar errado, o modelo Spotify. O modelo de squads do Spotify é brilhante, mas muitas empresas simplesmente copiaram a ideia sem entender o porquê. A autonomia sem um alinhamento estratégico muito forte vira caos. Imagina cada time remando para uma direção diferente. O senso de propósito se perde e toda aquela energia que poderia gerar um flow coletivo acaba se transformando em improdutividade. E agora vamos falar do inimigo número 1 do flow, o vilão da nossa história, o microgerenciamento. Quando um líder fica no pé, monitorando cada detalhezinho, ele simplesmente destrói os dois ingredientes essenciais para o flow: o senso de controle e aquele equilíbrio entre desafio e habilidade. A equipe é jogada direto na zona da ansiedade, a confiança some, o aprendizado é sufocado e qualquer chance de ter uma experiência ótima no trabalho vai por água abaixo. E por falar nos inimigos do flow, se liga nesse número que é assustador. Uma única interrupção, uma pergunta boba, uma notificação no celular e aquele estado de concentração profunda se quebra. Em média, um desenvolvedor leva cerca de 20 minutos para voltar ao mesmo nível de foco. Agora, multiplica isso por todas as interrupções de um dia de trabalho. O prejuízo é gigantesco. Bom, diante de tudo isso, o que um líder de TI pode fazer na prática? Felizmente, não é só teoria. Existe um caminho, um roteiro prático para começar a construir essa experiência ótima nas equipes. Então anota aí. Primeiro, metas claras.
Todo mundo precisa saber para onde o barco está indo. Segundo, equilibre os desafios com as habilidades de cada um. Terceiro, proteja o tempo de foco da equipe a todo custo. Quarto, crie ciclos de feedback rápidos. Quinto, dê autonomia sobre o como, não só sobre o quê. E sexto, e não menos importante, automatize tudo que é chato e repetitivo. Libere a cabeça das pessoas para os desafios que realmente importam. Para conseguir implementar tudo isso, não basta seguir uma receita de bolo. É preciso uma mudança de mentalidade, uma mudança profunda na forma como a gente enxerga o trabalho e a gestão. E essa frase final, nossa, ela amarra tudo. O verdadeiro segredo não é encher o lugar de benefícios para tentar deixar as pessoas felizes. O segredo é transformar o próprio trabalho, o ato de desenvolver, de criar, em uma atividade autotélica. Uma palavra chique para dizer que a própria tarefa é a recompensa. É aí que mora o alto desempenho de verdade, aquele que é sustentável e que traz satisfação genuína.